Fala galerinha, tudo bem? Estamos começando mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre química orgânica, tá? Eu fiz um vídeo aqui, esse vídeo é curtinho, vai ser rápido, vou dar uma introdução ao estudo aí da química orgânica. Vou passar pelos slides de maneira bem rápida, bem objetiva, só que eu quero que vocês depois que assistirem esse vídeo, peguem esse material, esses slides eu vou colocar aqui junto com esse material para vocês. Leiam esse material, estudem, porque a química orgânica é uma área bem cobrada nos vestibulares. Então, eu não quero simplesmente passar por cima. Vamos começar desde o começo. Ok, galerinha? Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre química orgânica. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os slides. Tá lá. Química orgânica. Quando eu falo de química orgânica, eu estou falando sobre quem? Sobre, principalmente, carbono. E olha só, pessoal. Então, vamos dar química orgânica, ramo da química que estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento químico de sua constituição. Pessoal, mas nem sempre foi essa a ideia. Deu-se o nome de química orgânica porque acreditava-se que existiam substâncias que apenas seres vivos poderiam produzir, certo? Daí de organismos vivos, tá certo? Então, outras substâncias que não viriam, né, de organismos vivos, viesse do reino mineral, eram considerados compostos inorgânicos, tá certo? E aí é o seguinte, vamos lá, pegar um pouquinho da história, deixa eu subir a minha imagem um pouquinho aqui para cima para não atrapalhar para vocês. Ah lá, primeira vez que os seres humanos utilizaram compostos orgânicos foi lá com a descoberta do fogo, tá certo? Ah, combustão, pessoal, tudo que sofre combustão normalmente é um composto orgânico, tá certo? E o que é importante da química orgânica é desde a antiguidade, ainda na pré-história, o álcool etílico. O álcool etílico aí era obtido a partir da reação de fermentação do suco de uva, tá? E o vinagre, também outro composto importante aí, obtido a partir da oxidação do vinho. Até hoje em dia, você compra um vinho aí e deixa um tempo aí, abre ele, né, tudo, e deixou um tempinho a garrafa, com o tempo, se você for tomar novamente esse mesmo vinho, você vai sentir que o gosto mudou. É verdade, porque ele oxida e se torna vinagre. E olha só, como eu estava falando para vocês, sobre esse termo, de química orgânica, ele veio surgiu a primeira vez lá em 1777 pelo químico sueco Torbjörn Olof Bergman, mais conhecido como Bergman. Tá? Então, segundo Bergman, os compostos orgânicos incluem substâncias de organismos vivos. Pensa o seguinte, o que é um organismo vivo? Pensa você, o que nós produzimos de substâncias? Vou falar duas aí, tá? Urina, que era mais comum da época, e fezes. Então acreditava-se que, poxa vida, somente os seres vivos são capazes de produzir essas substâncias. Então vamos estudar essas substâncias e colocamos no ramo da química orgânica. Então, voltando ao que eu já havia falado, tudo que, fora isso, vamos dizer, os minerais, o que eles eram compostos inorgânicos, porque eles não produziam nenhuma substância, tá certo? Isso em 1777. E aí, pessoal, surgiu a teoria da força vital, que é o quê? É isso que eu acabei de falar. São os seres que podem produzir algumas substâncias. Então, havia algo interessante aí nesses, vamos dizer, os seres humanos ou os animais, que somente eles poderiam produzir algumas substâncias. Como eu falei, urina, fezes, nós seres humanos, tá certo? E é o seguinte, ah, após diversas tentativas, aí só lá em 1828, Frederick Wöhler conseguiu obter a ureia. É a mesma ureia que estava ali presente na urina, que era considerada a força vital, e também no sangue, tá certo? Ele conseguiu pegar um composto inorgânico, um mineral, na verdade ele usou cianeto de amônio, passou por uma transformação química, tá? Ele pôs um pouquinho de calor, e aí ele obteve o quê? A ureia.
que era considerado composto orgânico. Então aí, galerinha, por isso o nome continua o mesmo, química orgânica, porém agora a gente começa a estudar, percebeu-se que a presença de quem ali? Dos compostos orgânicos? Carbono. Então já sabe que, a partir de um composto inorgânico, eu consigo produzir um composto orgânico, ou seja, não são somente os seres vivos que produzem algumas substâncias, tá certo? Aí é nesse momento que cai a teoria da força vital. Vamos para o próximo slide. Uma coisa importante, pessoal. Praticamente todo composto orgânico contém carbono, tá certo? Então, falei de química orgânica, composto orgânico tem o carbono. Porém, nem todo composto que contém carbono é orgânico, tá certo? Então tem que tomar cuidado aí. Exemplo, dióxido de carbono, CO2, não é considerado um composto orgânico. Outro, o ácido carbônico, H2CO3, e o grafite não são compostos orgânicos, tá certo, pessoal? Vamos lá. Características do carbono. Primeira coisa do carbono aí. O carbono é tetravalente. Vou explicar melhor cada um desses itens aí, tá bom? O carbono forma ligações múltiplas. O carbono liga-se a várias classes de elementos químicos. Vou colocar algumas aqui para vocês verem. O carbono forma cadeias. Essas características, pessoal, foi formada pelo postulado de Kekulé, tá certo? Outro cientista aí que estudou bastante o carbono e estabeleceu algumas particularidades do carbono. Primeira, o carbono apresenta 4 valências, ou seja, o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono faz 4 ligações. E por que isso? Olha só, pessoal. No canto aqui está vendo o carbono. Esses traços representam as 4 ligações que o carbono pode fazer. E por que o carbono faz 4 ligações? Vamos ver aqui o átomo de carbono, a representação melhor dele aqui, para a gente entender essa história. Lembrando, carbono, número atômico do carbono, 6. Massa atômica do carbono, 12. Tá certo? Lembrando a última aula que eu falei para vocês, se o carbono tem número atômico 6, quantos elétrons o carbono tem? Pensando na sua forma neutra. Quantos elétrons o carbono tem? 6 elétrons. E quantos prótons o carbono tem? 6 prótons, beleza? E quantos nêutrons o carbono tem? 6 nêutrons. Por isso a massa atômica do carbono é 12. 6 prótons, 6 nêutrons. Olha só, então no núcleo do átomo de carbono, eu tenho 6 nêutrons, aqui representado pela bolinha vermelha, e 6 prótons. Somando os dois, eu tenho 12, tá? 12 gramas por mol, aí falando de molaridade. E eu tenho 6 elétrons. Onde estão os elétrons? Na eletrosfera, distribuídos nas camadas. Lembrando que um elemento químico, então eu tenho a característica de um elemento químico, falando da estrutura atômica, né? Melhor dizendo, eu tenho o núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, e eu tenho os elétrons, que estão na eletrosfera distribuído em camadas. Eu falei sobre isso com vocês nas primeiras aulas, quando a gente estava relembrando um pouquinho da matéria do primeiro e segundo ano. Só que acontece o seguinte, pessoal. Essas camadas, elas suportam um número limitado de elétrons, tá certo? Olha só, camada K. Começa da camada K, vai para a camada L, M, N, O, P, Q, ou seja, 7 camadas. Camada K, que é a mais próxima ao núcleo do átomo, suporta apenas 2 elétrons, tá certo? Camada L, que é a próxima, suporta quantos elétrons? 8 elétrons, tá certo? Então pensa o seguinte, átomo de carbono tem 6 elétrons. Vou distribuir esses elétrons agora nas camadas. Então eu tenho que obedecer a quantidade máxima que cada camada suporta. Vou distribuir os 6 elétrons do carbono. Camada L, aqui a mais próxima ao núcleo do átomo, só suporta 2. Então eu vou pôr 2 elétrons. Camada L, que é a próxima aqui, ela suporta até 8 elétrons. Pensa o seguinte, pessoal, até 8. Eu posso ter menos de 8?
Sim, que é o caso do carbono. Na camada K, suporta 2, ele tem os dois. Na camada L, ele tem 4 elétrons. Somando os dois aqui, 2 da camada K, 4 da camada L, eu tenho 6 elétrons no total. Perfeito? Tá, professor, ainda não entendi por que o carbono faz 4 ligações. Aí nós lembramos da regra do octeto. Todo composto, todo elemento, ele tende a ter 8 elétrons na camada de valência. Para quê? Para atingir estabilidade. Ele quer se comportar como um gás nobre. Os gases nobres têm esse nome porque eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. E eles recebem esse nome de gás nobre por causa de nobreza. Ah, eu não me misturo. É o que acontece. Os gases nobres, eles são inertes. Com exceção do gás hélio, o gás hélio tem 2 elétrons, né? E ele está estável. Os outros, eles têm 8 elétrons na camada de valência, ou seja, atingiram estabilidade. Então, os outros compostos, a regra é essa: vamos se tornar como um gás nobre. Quero fazer parte da nobreza. Para eu fazer parte da nobreza, eu preciso ter 8 elétrons na camada de valência. Por isso, como o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, não confunda isso, pessoal. Total de elétrons do carbono, 6. 2 na camada K, 4 na camada L, que é a camada de valência, a camada mais externa do núcleo do átomo. Para atingir estabilidade, se ele tem 4 para chegar a 8, ele precisa de mais 4, ou seja, 4 ligações tetravalente. Próximo slide. Os átomos de carbono possuem grande capacidade de formar ligações entre si, originando cadeias. Pessoal, as cadeias são enormes, principalmente as cadeias de polímeros dos plásticos. São ligações com quantidade imensa de carbono, tá certo? Cada tracinho aqui representado em cada composto aqui significa uma ligação, tá certo? E aí ele vai formar cadeias lineares, vai formar cadeia com outros compostos, vai formar cadeias ramificadas que a gente vai aprender, vai formar cadeias cíclicas, ou seja, cadeias fechadas. Vários compostos são formados através do carbono. Outro importante aqui, o átomo de carbono pode formar uma ou mais valências quando ligados entre si, tá certo? Quando ele está ligando com ele mesmo. Então ele pode fazer ligação simples, representado aqui, ó, nesse primeiro, com um tracinho só. Ligação dupla, representado por 2 tracinhos. Ou ligação tripla, representado com 3 tracinhos. Lembrando algo importante, pessoal. Pensa nesse primeiro aqui, que é a ligação simples. Quando eu estou analisando um carbono só, quantas ligações esse carbono aqui está fazendo? Uma. Para ele atingir estabilidade, ele precisa fazer 4, ou seja, ainda falta 3 ligações. E aí ele vai se ligar a outros compostos para completar essas ligações. No caso aqui do lado, cada carbono aqui está fazendo 2 ligações. O carbono faz 4, então ele precisa fazer mais 2 ligações com outros compostos para atingir estabilidade. E assim por diante. A fim de compreender melhor a estrutura dos compostos orgânicos, lembraremos o número de ligações covalentes que cada um dos elementos mencionados acima deve fazer de acordo com a teoria do octeto. Tá? Lembrando, falei que o carbono ele faz ligações com outros compostos também. Então pensa no seguinte, olha só, carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Possibilidades, ele pode fazer aqui, ó, cada tracinho aqui representa uma ligação, pode fazer ligação dupla, aí ele vai ter mais outras 2 ligações simples aqui, pode fazer uma ligação simples e aqui uma ligação tripla com outro composto, pode fazer ligação dupla ou dupla de um lado, dupla do outro, tá certo? Lembrando que ele é tetravalente. Hidrogênio, outro elemento que é muito encontrado na química orgânica, ele é monovalente, ele só faz uma ligação, tá certo? O hidrogênio está na regra da exceção do octeto, ele e o gás hélio, tá certo? O hidrogênio ele precisa de fazer apenas uma ligação ou simplesmente perder o elétron que ele tem, que ele atinge estabilidade. Oxigênio e enxofre são bivalentes, ou seja, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Eles precisam fazer outras 2 ligações para atingir estabilidade, tanto o oxigênio como o enxofre.
Nitrogênio e fósforo são trivalentes, ou seja, fazem 3 ligações. Então, olha só, se eu olhar lá em cima na ligação do carbono, quando ele faz 3 ligações, ele pode fazer essa tripla ligação com o carbono ou com o nitrogênio, ou mesmo com o fósforo, tá certo? Estão entendendo a questão aí? Então, nitrogênio, família 5A, ou seja, 5 elétrons na camada de valência, ou seja, ele pode fazer até 3 ligações, tanto o nitrogênio quanto o fósforo. E os outros compostos halogênios, como o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, são elementos que possuem 7 elétrons na camada de valência. Se ele possui 7 elétrons, quantas ligações ele pode fazer? Apenas uma, são considerados elementos monovalentes. Vamos para o próximo. Olha só, características gerais das moléculas orgânicas. Eu vou falar só o principal e eu quero que vocês depois leiam todo esse texto para entender melhor o assunto, tá certo? Os compostos orgânicos apresentam em sua constituição 4 elementos fundamentais, denominados organógenos. Organógenos são os que eu falei aqui no slide de cima. Carbono principal, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os que mais aparecem, tá certo? Numa ligação carbônica, numa cadeia carbônica em um composto orgânico. Compostos orgânicos, por serem compostos de carbono e hidrogênio, sofrem combustão. A queima completa desses compostos produz CO2 e H2O. A incompleta produz CO e a parcial produz fuligem, que é só carbono, tá certo? Interessante, pessoal, quando eu falo de carbono e hidrogênio, eu estou falando dos hidrocarbonetos. E onde eu encontro esses hidrocarbonetos, os compostos orgânicos? Que é a indústria, que nós utilizamos, que é comercializado, né? No petróleo, tá certo? E aí, falei de química orgânica, pessoal, tenho que lembrar do petróleo, beleza? Continuando. A maioria dos compostos orgânicos apresentam apenas ligações covalentes, tá certo? Ou seja, compartilhamento de elétrons. Em geral, os compostos orgânicos são pouco estáveis quando estão em contato com agentes externos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, dentre outros. Quando aquecidos, a maior parte desses compostos sofre combustão completa, incompleta ou carbonização. Essas reações, pessoal, nós vamos estudar ainda também. Vamos devagarinho, ok? Mas vamos estudar as reações orgânicas. Os compostos orgânicos, por serem moleculares, geralmente apresentam ponto de fusão e ebulição baixo, tá certo? Outro ponto importante, a velocidade das reações orgânicas da maior parte das substâncias moleculares e que apresentam elevada massa molar é lenta. São algumas características que a gente vai trabalhar ao decorrer do curso. Ok, pessoal? Foram esses aqui. Vamos finalizar. Turminha, isso foi só uma ideia geral, tá? Do que é a química orgânica, onde nós vamos trabalhar os compostos onde o elemento carbônico está presente, tá certo? Os compostos do elemento carbono. Como eu falei, é uma parte importante da química, muito cobrada nos vestibulares, e vou estar passando alguns exercícios para vocês, para que a gente possa compreender melhor. É um assunto vasto, longo. Vou colocar junto com esse material aqui, com esses slides, um outro material, tá, que eu peguei aí na internet, que é um material interessante, que traz um resumo, né, mais completo até, de toda essa história da química orgânica, até mesmo as funções orgânicas que nós vamos aprender logo mais, tá certo? Mas vamos devagar e vamos conseguir aí. Forte abraço para vocês, beijo no coração. Olha só, hoje não vou postar atividade nova, o que eu quero que vocês façam é que vocês estudem esse material, perfeito? Leiam, estudam, aprendam e qualquer dúvida, chama a gente aí, beleza? Beijos, abraços e tchau, tchau.